A gente vai falar sobre tendências atuais e futuras da área de lazer. Vamos entender o que os consumidores estão buscando, o que as pessoas estão querendo de design, quais são as tendências. Os consumidores estão procurando novas experiências imersivas. As pessoas estão mais preocupadas com sustentabilidade. Para falar sobre isso tudo aqui, nós temos 3 convidados muito especiais. Eu convido ao palco agora Gustavo Garrido, arquiteto, presidente da ASBEA, Associação Regional dos Escritórios de Arquitetura de São Paulo, e sócio-diretor da Artscape Arquitetura e Paisagem. Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso palco. Muito obrigada por vir participar aqui conosco desse nosso primeiro painel do dia. Vamos convidar também para participar dessa conversa aqui a Natália Trevisan, designer de interiores na Trevisan Casa. Natália, seja muito bem-vinda. Muito bom ter a sua presença aqui no nosso primeiro painel da Expo Lazer. Fique à vontade, por favor. E para fazer a mediação aqui desse bate-papo, desse primeiro painel do nosso conteúdo, eu convido a influenciadora digital e a apresentadora do programa de TV Casa Decorada da Band, Natália Ramada. Natália, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui com a gente nesse painel e em mais outros painéis, né, ao longo da nossa programação. Muito legal ter você aqui. Vocês serão bem-vindos no final da conversa a participar também. Vocês vão poder fazer perguntas para os nossos convidados. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, já pode ir anotando, que ao final a Natália vai abrir para vocês. Bom, Natália, agora é com você. Que honra! Muito obrigada, Fernanda. Obrigada, Natália. Obrigada, Natália. Obrigada, Gustavo, por esse momento. Fernanda já fez todas as apresentações, já foi maravilhosa. E agora é o seguinte, vamos falar um pouco de área de lazer. E eu acho que para começar esse momento, a vida louca que a gente vive, principalmente em São Paulo, grandes centros, ela tira da gente um pouco o desfrutar das áreas de lazer, né? Seja ela para um lazer, para um bem-estar físico, emocional, com família, porque quando a gente fala de área de lazer, o que a gente mais imagina, no fundo, é a família sorrindo, todo mundo feliz, você descansando, todo mundo pleno. Só que até a gente chegar lá, muitas águas passam por este caminho. E eu acho que é um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje. Inclusive, a gente já levanta um grande debate porque muita coisa mudou nos últimos anos. E é até interessante porque o Gustavo, que vive há décadas deste mundo, preparou, inclusive, algo muito visual, né, Gustavo? Sim, Natália, eu preparei aqui o material, gente. Até nem foi tão planejado, mas eu achei que a gente conversando entre aqui, que seria uma coisa muito interessante a gente falar já que o assunto é tendências, né? Deixa eu pegar aqui e passar rapidamente. Mas, enfim, gente, aqui eu já... Bom, todo mundo já foi apresentado, então eu queria falar um pouquinho, gente, das... Você consegue acompanhar dali? Ah, melhor, ótimo. Mas ali não está passando, né? Ah, é verdade. Então... Se me permite ficar de pé, então? Que aí já fica melhor, né? Então, gente, eu acho que assim, a gente entende, às vezes, a área de lazer como uma coisa supérflua, né? Que não deveria. A área de lazer, elas são essenciais. E vocês depois, gente, me completem, tá? Vamos falando. Essa é a melhor parte. Para se dar saúde mental, física, convivência, né, com as pessoas. Não. A conservação ambiental, redução do estresse e a valorização imobiliária, né? Então, acho que são eixos principais que as áreas de lazer exercem na cidade. E a gente pode falar um pouquinho aqui da arquitetura da paisagem, que ela é a ciência. Nós que somos arquitetos, designers de interiores, a gente trabalha com projeto, né, Natália? Então, como que a gente pode mostrar para as pessoas como que a gente planeja os espaços, né? Então, aqui eu deixei um pouquinho do planejamento. Natália, você quer fazer alguma... Vai que eu vou chegar lá. Então, tá bom, tá bom.
Então, assim, gente, a gente precisa saber o tamanho das coisas, né? O tamanho de uma quadra é diferente do tamanho de uma piscina, de um playground. Se a gente não tem esses dados, é impossível a gente começar a planejar. E saber se cabe no terreno, como que é a topografia, como que é o entorno, onde está a insolação, porque é desejável que a piscina tenha sol, né? Sim. Acho que pelo menos, né, é o mínimo que a gente espera. E referências, né, do que a gente vai se basear para oferecer para os nossos clientes, né? Então, aqui, mostrando um pouco de referência e projeto. Então, assim, se a gente se inspira ali no Burle Marx, a gente vai propor alguma coisa que está inspirado, mas não é uma cópia. Isso que é o mais interessante, né? Aqui, por exemplo, um deck infinito. A gente pode propor um parque que tenha essa inspiração dentro, obviamente, do tamanho desejado, né? Então, ali, por exemplo, a imagem de referência é muito maior do que realmente está no projeto. E o detalhamento, que é bem complexo, né, Natália? A gente pena e os clientes, às vezes, não entendem, né, que isso é necessário. Na verdade, os fornecedores, eles entendem mais do que os clientes, né? Porque eles estão do nosso lado e sabem as dificuldades, né? Eles já sabem tudo. E os fornecedores, eles conhecem, né, os materiais, então fica fácil de especificar. Agora, os clientes acabam... Ainda bem que tem a realidade virtual e aumentada para dar uma força para nós. Com certeza. E quando a gente faz isso, o cliente começa a entrar, né, no projeto, no que a gente está propondo. Exatamente. E os fornecedores, eles sabem que a gente depende um do outro, porque se a gente não faz a lição de casa, eles não sabem o que executar e não sabem até o que vender para o cliente, né? Qual que é a necessidade, a gente que vai ajudar nesse sentido. Né? É isso mesmo. E vamos falar um pouquinho de tendências, então, em geral? Vamos. Então, gente, ó, eu trouxe aqui algumas linhas que a gente acredita aqui, falando para vocês, do o que se usa hoje e o que vai se usar aí num período próximo, né, no futuro. Então, assim, mudanças climáticas. Mudanças climáticas, assim, a gente vive num período, né, de calor extremo, de enchentes. Tivemos, tristemente, alguns exemplos no Rio Grande do Sul, por exemplo, com essas questões. Então, a gente precisa levar em consideração isso quando a gente fala até em escalas maiores, né? De uma fazenda, da cidade. Né? Outro eixo que eu acho super importante a gente trabalhar é a biofilia, que tem tudo a ver com a questão de natureza e meio ambiente. Né? O inside outside, acho que isso daí a gente vai bater uma bola bem legal sobre isso, porque hoje as pessoas não é mais aquela coisa de vou fazer uma churrasqueira com o meu pedreiro, não. É uma área gourmet. É uma varanda gourmet, né? Sim, é uma varanda, uma área gourmet que tem que ter todo o estilo, toda a sofisticação e toda a integração também, né? Claro, não, principalmente a integração. A gente quer um jardim para usufruir, né? A conexão com a natureza, isso é mais importante também. Exatamente, né? Espaços multifuncionais, o lazer como conexão urbana, lazer, arte e paisagem, sustentabilidade e meio ambiente. Então, são os eixos que a gente elegeu aqui como exemplos. É muito interessante quando a gente fala sobre tendências, porque a tendência ela é pautada no comportamento que a gente tem desenvolvido ao longo dos últimos anos, que elas são também com base políticas, climas, e isso muda completamente tudo que a gente traz para a área de lazer, seja ela acabamento, seja ela mobiliário, seja ela soluções para piscina, para durabilidade. Tecnologia. Não é isso, tecnologia. Você também, né, Natália, traz muito isso dessas novas tecnologias. As inovações, né, Nath? Conta um pouquinho também para a gente dessa sua expertise, das tendências, quando a gente fala sobre mudanças climáticas, sobre mobiliário, área interna e externa, que a gente também tem, tudo que a gente, hoje, não é? Que a gente tem da área interna, a gente consegue colocar na área externa e você fala, não é possível. É isso mesmo. O mobiliário externo, ele ganha muita força. A tecnologia desses materiais também, os designers assinam peças exclusivas, traz o mobiliário, a tecnologia que tem o aspecto do tecido, do móvel interno, mas pode ficar sofrendo as intempéries climáticas. O buclé? O buclé, que tem uma textura maravilhosa, um conforto, e ele vai para a área externa com a maior facilidade. E o cliente se sente super acolhido, confortável, o ambiente fica muito charmoso e não parece que é uma área externa. Que eu acho que também vem muito dessa tendência da gente querer o aconchego e o conforto cada vez mais, tanto da área interna quanto da área externa.
né? É uma Essa tendência que a gente tem. integração da casa é uma grande tendência que vai permanecer por muitos anos, com certeza. Posso fazer uma pergunta para a Natália? Natália, o que você hoje propõe que, em áreas, né, de lazer que você achava que antigamente era impossível? Tem alguma coisa assim que você fala, poxa, antes, pela tecnologia dos materiais, por, sei lá, por alguma razão, hoje a gente pode propor? Porque, assim, eu tenho algumas experiências, mas eu queria ouvir você, né, a sua experiência também. Então, eu nunca imaginei o quanto que a evolução do mobiliário ia resultar em peças incríveis. Então, por exemplo, eu que estou há 20 anos no mercado, consigo acompanhar a história do mobiliário por muito tempo. Então, a gente começou com as espreguiçadeiras de plástico, as mesas de área externa de plástico branco. Que eram tristes, né? Desconfortáveis. Enfim, e hoje a gente tem tecnologias como Kinit, Laminã, que são peças que vêm da Itália, né? Produtos importados, onde os designers assinam as peças, trazendo conforto, durabilidade, e a gente também consegue deixar o ambiente confortável e integrado com a casa, de uma forma assim que a área externa ela fica tão chique, tão bonita quanto a área interna. Então, esse é o nosso maior desafio e que hoje a gente tem tudo isso com muita facilidade, que antigamente a gente não conseguia integrar esses espaços tão bem como hoje a gente consegue. Tem que ficar bonito para foto também. O Com bom ambiente ainda tem que certeza. ser instagramável. É isso mesmo. Exatamente, exatamente. Ó, a gente aqui está com um certo delay, né? Mas, enfim, falando um pouco de mudança climática, eu estive esses dias, né, de férias, fui para Sevilha, não sei se alguém teve, acho que vocês já tiveram oportunidade. Gente, é um calor, que assim, falam 32 graus. Aracatuba é quente também, viu? Não, também. Mas o que eu acho que é a diferença é que lá no inverno não chove, então é muito seco. Então isso piora ainda a questão do calor. Então o que os governos estão fazendo, as prefeituras estão cobrindo as ruas, né, como essa imagem aqui. Isso eu acho que é uma coisa que a gente É um sombrite. vai ver. Soluções da área de lazer, que na verdade a gente começa a falar sobre área comum, né? A área de lazer, quando a gente passa para um outro momento, área comum. Exatamente. E a gente vai ter que ter conforto, né? O conforto no mobiliário, como a Natália falou, o conforto climático também. Térmico. Conforto térmico também entra Exato. aqui, né? Com os coworks, dá para a gente explorar um pouco essas áreas de convivência nesses espaços. Exato. Ó. Inclusive nos playgrounds, está sendo uma tendência muito grande proteger as crianças também. Então, essa cobertura ela começa a entrar em várias situações que antes eram inesperadas. É verdade. É verdade. Muito interessante essa sua colocação, Gustavo. Ó, aqui, assim, já que a gente aqui está falando de bastante de piscina, né, soluções que te dê esse conforto, né, com a água, seja você mergulhar, seja você usufruir, poder se molhar assim, na cidade. Refrescar, né? Um espelho d'água já é a solução aqui do problema. Exato. Ó, isso aqui, gente, Uma não fonte, uma queda de água, uma cascata, ele traz a brise, né? Ele já traz o frescor. Isso aqui, gente, não é Europa, tá? Isso daqui é Medellín, na Colômbia. Olha isso. Sabe, Olha até uma isso. cidade, você fala assim, poxa, é só Europa? Não, assim, é o terceiro mundo, a gente pode fazer, e eles têm um exemplo lá muito bem, né? Que Medellín era uma cidade muito violenta, a gente lembra do Pablo Escobar, né? Hoje é outra realidade, e vale a pena conhecer. Conhecê-lo. Que mais, gente? Aqui, isso aqui é Brasil, gente, é Florianópolis. Florianópolis tem muitas iniciativas muito legais. Isso aqui, gente, não é um lago, é um espelhinho de água assim, de 20 centímetros, que você leva o seu filho e ele fica brincando lá. E é no meio do restaurantes, é uma coisa muito legal, chama Passeio Primavera. E você vê que tem a quantidade de formas orgânicas. Esse ano, já nos últimos 3 anos, que a gente teve a maior feira de design do mundo, que acontece em Milão, foi lançado um novo design, um novo estilo de design, que é o Neotenic. O Neotenic, ele vem traçado por muitas formas orgânicas, e a gente consegue ver isso não só no mobiliário, mas também nos desenhos arquitetônicos, seja eles estruturais ou setorizando, na ideia de trazer o conforto, aquela coisa que abraça muito natureza. Também o Neotenic traz esses formatos em Conexão, né, com a conectando com a natureza. E mais interessante ainda,
trazendo formatos que remetem muito a animais. Então, por exemplo, a gente vê, aqui mesmo a gente consegue ver, como se fossem pegadas de dinossauros, como se fossem pegadas de um elefante, algo que remete muito até uma certa infantilidade, algo mais infantil, lúdico, né? Lúdico. Mas a gente também consegue ver isso, por exemplo, em materiais, como o buclé, que a gente acabou de falar, que sempre foi... Eu nunca imaginei ver buclé para área externa. E, de repente, a gente está vendo no sofá, né, que vai para dentro da piscina, que está lá boiando e você está deitada, e é um buclé. E, então, assim, são novos formatos. A gente sempre falou sobre classicismo, modernismo. E o que vem aí? Neotenic, que é o próximo grande design, grande estilo, e a gente consegue já ver isso em prática. Com certeza, Natália. Inclusive, foi muito legal você ter falado isso, porque assim, eu trouxe também aqui uma... deixa eu passar aqui rapidamente. Cadê? Sobre a questão da biofilia, que é justamente fazendo um gancho no que você está falando. Isso aqui, essas estruturas, elas antes eram impensáveis. Né? E hoje elas são possíveis pela tecnologia que a gente tem. Isso aqui também é Medellín, gente. Isso aqui é o orquideorama. E o interessante é que provavelmente o material que você vai olhar, você vai falar assim, é madeira. Aí quando você chega perto, é uma coisa completamente diferente. Não, exato. Ou é plástico, ou um plástico super estruturado, ou é aço. Tem várias opções. Né? Vários materiais que podem ser explorados em várias formas, né? Sim. Ó, aqui é as setas de Sevilha, que o pessoal chama, né? Que é uma estrutura paramétrica, que a gente chama, né? E é feita em madeira. Se eu não me engano, é a maior estrutura de madeira do mundo. Foi a marca que eu já vi. Isso é design puro. Design puro, exatamente. E propicia a sombra que a gente precisa. Esse hotel, gente, é fantástico. Eu acho que hoje é uma das coisas que mais a gente pode falar aí de tendência. É o Red Seas, lá nos Emirados Árabes, pelo escritório Norman Foster, né, Foster & Partners. Eu mostrei um slide, gente, mas depois vocês procurem. É uma coisa, assim, de cair o queixo. E, assim, a gente desenhar isso, a gente fala, poxa, será que a gente consegue? Dá trabalho. A importância da área comum, ela bem desenhada. Porque uma coisa é você desenhar uma escada reta. A outra coisa é você trazer o conforto, degraus de diferentes volumes. Isso dá movimento, né, para a arquitetura, dá movimento ao olhar, isso te convida. Fica aconchegante. Aconchegante. Por isso que eu falei, olha, esse slide tem tudo a ver com o que você está falando. Maravilhoso. São essas questões que vão até o terreno. Né? A gente vai te convidando para ir além. Exato. Aqui é a Zaha Hadid, né? Aqui, por exemplo, aqui é o software que a gente usa, né? Que é o Rhino com o Grasshopper, que são softwares super complexos, mas que nos ajudam, né, a fazer esses trabalhos. Aqui agora entrando naquele assunto do in-out, né? Que eu acho que é o que... A tendência. É uma tendência, assim, fantástica. Então, o que a gente traz, né, de áreas internas que podem agora ficar na área externa, né? Então, alguns exemplos. Uma sala de estar. Poxa, a sala de estar não pode ser externo? Também, Natália? Pode ser externo, com certeza. Dependendo da materialidade, a gente pode explorar isso tranquilamente. Com certeza, e a gente tem a madeira Kumaru ou Teca, fazendo o designer desse mobiliário. Espumas drenantes, né, para fazer a drenagem quando chover nesse espaço. E esse tecido, com certeza, com tecnologia para a área externa. Então, olha que conforto. Dá para a gente tirar uma soneca aí. É bem diferente daquelas mesas de plástico que a gente comentou, né? Que a gente conhecia, essa transição. Curiosidade. Como é o consumidor quando a gente fala desse cenário? Posso fazer uma sala, um living na área externa. Como que é o consumidor nessa hora, Nath? Bem, esse mobiliário enche os olhos, né, de todo mundo. Então, o cliente, com certeza, ele adere a essa tendência. Assusta? A princípio, tipo... O alto padrão, não. Mas, no médio, eu acredito que, nessa hora, ele fica um pouco chocado, porque ele não imagina, né? Às vezes, ele não tem essa referência de como que ele pode colocar esse produto ali. Mas o alto padrão, com certeza, tem buscado essa tendência desses móveis mais confortáveis. Sim, essas soluções. Mas tem uma coisa também, Natálias, né, que a gente... Hoje, cada vez mais, o design está mais acessível. Então, isso a gente é verdade. consegue emplacar
Não, claro, no mais popular não dá, né? Mas assim, Um meio no médio termo. a gente consegue, Sim. né, já trazer algumas coisas, né? Isso eu acho que é muito legal, Sim. né, de falar. Que mais, gente? Olha, iluminação. A gente não faz projeto de iluminação para as nossas casas? Vou falar para você, a luz ela tem o poder de Transformar. assim, deixar o projeto perfeito, como ela tem o poder de estragar o projeto. Imagina colocar um monte de poste de luz branca solta aqui, vai acabar com o projeto. Agora, certeza. olha a diferença. Exato. Então, assim, a gente pensa fita de LED, né, que a gente põe nas marcenarias. No espaço livre pode ter também. Ficou lindo, gente. Né, A iluminação indireta ganha meu coração. Não, de todos, né? Acho que vocês também podem ver. E na quente, qualidade. amarela, né? Exato. Não é estádio de futebol. Pronto, pode começar a bola, não. Não, tem casas que têm projetos arquitetônicos maravilhosos. Aí chega no projeto luminotécnico, a pessoa Tem que dar muito com o valor. projeto. Com aquela luz triste. Fica né? uma farmácia, né, gente? Não, Nath, olha, também assim, eu acho que vasos que a gente usava só na parte interna, hoje os vasos eles participam do design externo. Vasos naqueles suportes aramados, junto com o Sustentáveis. design, exatamente, materiais sustentáveis é uma coisa que hoje é mandatória. Né? A gente tem que ter. O jardim vertical ganhou muita força também, né? E as Sim. hortaliças nos jardins também é algo ecologicamente correto, que dá todo o charme para o espaço. Aqui um exemplozinho de horta, né, que a gente pode ter, que não é mais aquela horta da vovó que fica no chão, tá? É uma coisa com design também, né? É tendência hoje no Sim. mercado. Aqui acho que essa imagem é legal, que ela mostra bem o in-out, né? Porque Sim. você imagina assim uma casa com um muro lá do fundo, que você não vê nada, com isso aqui feito da... A diferença. A diferença. Você tem ali a paisagem entrando no interno e se comunicando com o externo. Acho que essas coisas vieram para ficar. Gustavo, e a gente Diga. pode completar esses... Vou voltar lá, posso voltar? A gente parece que... Vocês estão me ouvindo? Tá? Esse espaço a gente pode completar com spa também. Eu puxando a sardinha para a piscina, é claro. Como sempre, né? E também a gente pode ter uma área de lazer integrada com a piscina, né, nesse espaço. Então, é algo bem favorecido. Não, com certeza. E eram coisas separadas antigamente, né? Exato, exato. Então, essa integração acho que é fundamental. Aqui a gente... Eu não sei, às vezes para um pouquinho, Para. né? Mas, enfim, eu acho que tem a questão dos espaços multifuncionais, que a gente tem espaços... hoje, acho que cada vez mais a gente tenta propor espaços que atendam a várias funções. Sejam esplanadas para você relaxar, pode andar de patins, pode empinar pipa, pode ler um livro. Espaço multifuncionais, né? Principalmente para residências, que o espaço é escasso, né? Você não tem um espaço enorme, né? Exatamente. Ali você serve para fazer um trabalho, né? Home office. Entra aqui uma pergunta, tá? Bom. Legal. Ah, legal, tá ótimo. Entra aqui uma curiosidade muito legal. Como que hoje o consumidor ele está mudando a área de lazer? Existe isso? Existe esse comportamento quando a gente começa a ver que o público começa a pedir, o público começa a ir atrás, começa a querer fazer diferente, começa a querer soluções ou vivências diferentes. Como que isso é solucionado hoje? Pode falar, Nath. Bem, os espaços multifuncionais ganham muita força, porque dentro de um único espaço a gente consegue trabalhar a piscina, a área externa, espaços também de trabalho, né? Agora com o home office ainda permanecendo aí com bastante força. Então, esses espaços multifuncionais, eles aderem muito bem, tanto em casas, como no rooftop, por exemplo, né? Onde as pessoas... É um lugar de descompreensão. É verdade, é verdade. Você sabe que outro dia eu fui gravar um episódio para a Band de uma casa e o proprietário fez o escritório de frente para a piscina. E ali você tinha tudo, tinha a academia de um lado, a sauna do outro, a piscina na frente, no fundo já o espaço gourmet com a chopeira pronta. Então você está trabalhando, deu o teu horário, entrei na minha área de lazer, a família já chegou, criança chegando da escola, aquele rolo e pronto. Nath, é um oásis particular, É um oásis né? particular. Então, é isso que o consumidor hoje busca quando ele... E isso que é lazer. Isso que é lazer. É bem-estar, né? Qualidade de vida que a Qualidade gente está de vida. falando, né?
Qualidade de vida. Acho que o design também, ele dentro daquela questão que você comentou das formas agradáveis, confortáveis, eu acho que cada vez mais as pessoas também, além desse desenho, elas vêm ocupando todos os espaços. Nesse caso aqui, você vê assim, você tem lá uma cafeteria embaixo e o teto é um jardim. Então você aproveita, inclusive, o teto, que era uma coisa, às vezes, negligenciada, para criar espaço de lazer de novo, assim como o rooftop que a Nath falou também. Tem muitas casas trazendo isso como uma solução arquitetônica. Sustentável. Eu fui gravar uma casa em Itu, e aí você chega e você não vê a casa. Você para o carro, tudo grama, aquele landscape maravilhoso, e aí de repente você entra na casa, uma escadinha assim. Quando você vê, a casa acontece inteira e ela vai abrindo em patamares. Então ela Conectado com o acompanha... jardim. Quando você vê de fora, a montanha mesmo, ela não foi desfeita. Então você vai tendo a casa acontecendo, a montanha, o declive acontece. Então, exatamente isso. Nem a casa atrapalha a arquitetura e nem a Ela natureza. se integra, né? Sim, vira uma coisa só, né? Amei, já Tem quero ver na muito sua playlist. disso. Eu também, fiquei curioso. É lindo. Eu acho que uma coisa que eu vejo bastante também é um gesto que resolve muitas coisas. Então você vê, esse aqui é um projeto na China. Você tem ali uma fita amarela que ora é uma brincadeira, ora é um espaço de phone booth, ora é um espaço de trabalho. Então acho que são propostas mais ousadas, mas que têm espaço também. Formas criativas de se moldar o lazer. Exatamente. Com gestos pequenos e muitas soluções. Uma interatividade, né, com as pessoas. É um espaço de lazer que não é só para descanso, é para interagir com as crianças. Exato. Um espaço de descanso e lúdico, para brincadeiras. Até porque a criança precisa do adulto ali perto, né? Sim, é a hora que o pai e a mãe vai brincar com a criança. Então, gostei. Sim. Não, e às vezes ele não vai, ele precisa trabalhar, ele precisa de um espaço, né, para aquilo, né? Sim, as crianças ficam presas ali, distraídas com o lúdico. Exatamente. E acho que dentro da questão que vocês comentaram sobre o seu paraíso... O oásis particular. Aqui é um exemplo, esse aqui é um projeto nosso, né, que a gente fez. Lindo! Que, Já quero gravar, posso levar para o programa? Que a gente tem a questão, a piscina não é mais só a piscina, né? A piscina é o spa, é a sauna que você sai e mergulha direto para a piscina, com a churrasqueira do lado. Então tudo isso faz parte. Aqui mostrando um pouquinho o desenho à mão, que quando a gente faz a criação, que a piscina pode ser um mundo, né? A piscina não é mais só o tanque. Ele é uma série de coisas, né? E a gente... acho que aqui, falando um pouquinho de conexão urbana, saindo do lazer, do espaço urbano, do espaço da casa para o espaço da cidade. A passarela, por exemplo, ela pode ser oportunidade de lazer também, né? Sim, essa transição, esse momento é um momento ali de você curtir e se conectar com o paisagismo. Não, o que eu tenho visto que a grande diferença de qualidade de vida nas cidades é justamente você não priorizar somente o destino, mas como você chega, lá. O caminho, né? Para te conduzir, para dar vontade de ir. Porque, gente, vamos fazer um combinado aqui. Lazer é gostoso. Você deita, é tão cansativo o dia a dia que você quer chegar na tua casa, você quer fazer o quê? Você quer dormir. Aí você fala, vou sair para andar de bicicleta, não vou, eu vou dormir. A cidade é feia pra gente, né? Se não for convidativo, você fica na tua casa dormindo. Nath, isso daqui também, isso aqui não é Europa, isso aqui é Cazaquistão. Olha isso. Sabe, no Cazaquistão, não é na Europa. Então, assim, a gente, acho que tem uma lição de casa. A gente, como profissional, como divulgadores, influenciadores, a gente precisa pressionar as autoridades e falar, gente, a gente quer uma cidade melhor e que seja amigável ao lazer. É uma inspiração para o Brasil, já fica a dica. Com certeza, Fica a dica. gente, muitas. Highline, gente, acho que todo mundo foi a Nova York, né? O Highline, gente, era uma via férrea, tipo um minhocão, que estava abandonado e iam demolir. Então, uma associação de moradores se mobilizou para criar esse empreendimento. E que hoje é um sucesso internacional, né? Copiado, repaginado, refeito
e inspiração para muitas soluções. Muitas. É um projeto da década dos anos 2000 e começo dos anos 2000, mas que até hoje inspira profundamente as soluções. E o interessante é que essa obra ela transformou o estilo de vida de toda uma região, porque era uma região que não era tão visitada, era uma região abandonada, era uma região feia até. E, de repente, ela se tornou turística, aumentou muito mais o comércio local, faturou muito mais, trouxe muito mais, isso mudou completamente o estilo de vida da região. Exato. E o Highline, felizmente, fez vários filhotes mundo afora. Né? Então, aqui, gente, esse é o Hyperlane, acho que é assim que fala. É na China. Você não acha pelo Google Earth, tá? Porque a China não libera o Google Earth para lá. Você tem que visitar lá, tá? Fica em Xangai. Gente, eu acho que é um dos projetos mais assim impressionantes que eu já vi assim nesses últimos anos. Não sei se você já deve ter visto no Pinterest esse projeto. Já vi alguma coisa parecida. Vale a pena visitar, gente, porque assim, num desenho curvo, isso daí se estende a 6 quilômetros. E é uma coisa assim de design que é fantástico. E a gente vê o poder do design e o poder que uma área livre pode ter na qualidade de vida das pessoas. Então, aqui é a passarela do Cazaquistão, né, do Atrium Studio, é um escritório... Espetacular. Não, olha aqui, ó. Espetacular. Você não é passagem, você pode ficar lá esperando, conversando, namorando, enfim. Apreciando a vista, o dia, o céu. Exato, exato. Isso E está aqui, bem conectado com a ascensão do bem-estar e o equilíbrio, né? Com certeza, perfeitamente. Eu acho que aqui no Brasil a gente acaba tendo uma experiência mais restrita aos empreendimentos que a gente trabalha, né? Ou a casa, Sim. ou loteamento. Aqui um exemplo de loteamento, isso aqui em Arujá. Futuro da área de lazer. Está quase pronta a obra. Exatamente. Está quase Tá pronta aí o a obra. futuro da área de Exato, é. lazer. Então, assim, a gente consegue hoje trabalhar na escala do privado. O grande passo que eu acredito que vai impulsionar toda a indústria do lazer vai ser a gente chegar na escala da cidade. Mas isso é uma mudança de comportamento e cultura, né? A gente precisa Totalmente. de abrir o leque para esse setor aí, para esse... Mas é interessante, a gente tem visto isso cada vez mais. Em São Paulo, principalmente com os parques privatizados, a gente teve Ibirapuera privatizado, o parque da cidade, o Vila Lobos, a quantidade de interações. Aqui a gente está vendo, por exemplo, uma quadra maravilhosa. As quadras no Ibirapuera estão a coisa mais linda do mundo. Você vai à noite, toda iluminada, e iluminação, aquela amarelinha, o LED ao redor da quadra. E tá um espetáculo. Aí tem quadra de basquete, a quadra de beach tênis, a quadra de vôlei, a quadra de futebol, quadra de patins, skate. Então, esse é o lazer do futuro. Isso é. Não, E aos poucos isso está mudando. Não, e a gente pode usar essas quadras como suporte de artístico. Esse cara aqui, eu já falei com ele pelo Instagram, o Scott Albridge. Ele é um artista plástico que ele extrapolou para a área urbana. Então hoje ele começou pintando quadras. Isso aqui é um sucesso lá em Boston. Né? E isso tem no Brasil? Vai começar a ter. Se a gente, dependendo da gente, né? Depende de nós designers, né, fazer. Criação de arte. Exato. Não, olha, Nath, você perguntou, esse aqui é um empreendimento que a gente fez Arujá. em Arujá, que está sendo entregue agora. É claro que, assim, é uma escala, não é a escala da cidade, mas já é um início. Já é uma área comum. A gente já tem lá o bosque, a casa do bosque. Já temos um início, piscina, gente. Exato. Então, a gente tem que propor, né? Sim, Se a gente propor, ninguém vai propor. Exatamente. Nós, designers, temos essa responsabilidade, né? E aqui, gente, olha só, quem conhece o trabalho do Roy Lichtenstein, da década de 70, da Pop Art? A Pop Art está dominando agora os espaços públicos de lazer. Que veio muito forte, já desde o Design District de Miami, com aquelas brincadeiras de tanto de piso quanto nas paredes, né? Trazendo durante a semana de design. Não, e junto com a neotonia que você falou, né? É. Que você comentou. Eu acho que não temos imagens, mas realmente, assim, essa tendência de você criar um mundo à parte, né? Seja um mundo dos sonhos, acho que tem tudo a ver, né? Mas a gente tem aqui em São Paulo, no Vale do Angabaú, fontes secas. Exato. Desenvolvida, inclusive, por fabricantes que estão expondo aqui na feira hoje. E junto com o Yangel, né, que é um dos grandes urbanistas do mundo, né, o holandês. Como que é fonte seca? Fonte seca. A gente
precisa de um reservatório de água e ela fica uma base de inox e a gente pode acionar por aplicativos no celular ou elas podem ser interativas, onde as crianças pisam e a água sobe. Então tem duas formas. E elas são iluminadas. Então também acontece essa interatividade, essa parte lúdica, e deixa o espaço com muito mais sofisticação, requinte, enfim. Sabe uma coisa, Nath? Lá em Medellín tem o Parque dos Pés Descalços, que é uma proposta, né, de interação, né, do espaço não tem grade, não tem nada. Você chega lá, aí tem uma esplanada, aí você fala, nossa, o que é isso aqui? Exatamente essa fonte seca, só que ela não avisa que vai esguichar. Ai, que delícia! Essa é uma brincadeira o mais divertido. É que você chega lá... Você leva um susto. Não, eu peguei o meu filho, ele viu, quando ele sacou, que você vê o primeiro jato, ele se enfiou na água. Que delícia. Você vê a refresca, evolução, né, das áreas de lazer nesse quesito? Eu me lembro de criança... Gente, isso a gente só via nos Estados Unidos, a gente só via fora do Brasil. Disney. Na Disney, exatamente. E de criança sair aquilo do chão era uma coisa de outro mundo. E demorou muito tempo para se ver isso no Brasil. Sim. E hoje a gente vê em praças públicas, espaços públicos e espaços privados, em clubes, em casa. Não, e a água, ela tem uma atratividade, né, de lazer que é fantástica. É vida. E a gente precisa, acho, cada vez mais estimular nossos contratantes, né, a fazerem essas coisas, né? Sim, a água também refresca, tem toda a parte biológica que ajuda muito, né? Então, isso é muito importante, a parte respiratória também. Sim, ainda mais em ondas de calor. Dá para imaginar aonde vamos chegar? Com tantas opções, com um mundo à parte, dá para imaginar? Isso aqui é um playground, né? Imagina o playground do passado, né? Que era... Não dava para imaginar isso aqui. Há 10 anos atrás... Não podemos acho que não subestimar é a ousar capacidade muito. do ser humano. Eu não sei, Nath, o que você acha depois disso? Então, tudo é possível. Tudo. Pode evoluir mais para mais complexidade, pode Com inverter certeza. também de ser uma coisa É verdade. mais simples, porque tem essa necessidade, mudanças, né? Porque chega uma hora que a coisa cresce tanto. Aliás, isso aqui a gente vê muito em inteligência artificial, porque quando você dá essa ideia para inteligência artificial, de repente ele te mostra um outro mundo que você fala, como que eu nunca pensei nisso? Exato, e aí exato. usar os mais variados. E aí tem os recursos da sustentabilidade também. Se a gente for mexer com água, o reaproveitamento dessa água, para onde essa água vai, enfim, também tem toda essa parte que vai estar aliado aí junto com a IA e a parte sustentável e também recursos ecologicamente corretos. Agora, olha, o menos é mais. Não, e tá Amei. totalmente ligado com o que você falou, Natália, de ser agradável, de ser suave. Você pode fazer a suavidade no terreno, né? Que é o terreno que você cria esses morrinhos e espalha objetos artísticos, ou puffs, ou... Está criado, E não é Um caro conceito. isso, né? o conceito. É um minimalismo? Acho que sim, né? Quase um maximalismo. Maximalismo, né? Gente, aqui na questão ambiental, vocês já ouviram falar das cidades esponja? Não, conta mais. As cidades esponja é um conceito criado por um professor de Harvard, o Ken-Ju Yan, que ele idealizou para não acontecer o que aconteceu em Porto Alegre, prevendo que os rios eles podem encher, podem, né, a história de vida dele é muito bonita, vale a pena ler também. E ele criou parques que você ora pode ocupar um espaço pequeno, ora a água pode invadir, mas sem comprometer a vida das pessoas, né? Uau. Aqui, olha, um exemplo. Isso daqui é um parque. Esse aqui eu esqueci onde fica. É o Grand Junction Park, que quando enche a água, ela passa por cima dessas pedras e toma conta. Mas enquanto você não tem água, você tem um espaço de lazer, que é uma área de pedra que você sobe. Você pode ficar ali embaixo também. Então, são opções. Essa daqui que é aquela que eu estava falando agora. Aqui o parque sem a cheia e com a cheia. Uau! Né? Isso aqui é Xangai. Sensacional. É muito legal, né?
Bom, gente, aqui fica uma pergunta, assim, eu não quero terminar o painel, mas eu quero só colocar aqui uma... Que é exatamente o que acabou de chegar, né? E agora, para onde vamos? Para onde vamos? Para onde vamos? Porque é o seguinte, a gente tem água. Eu acho que começando pela água, a gente vê a evolução que a gente teve, né, dos últimos anos, quando nem se imaginava subir, e hoje a gente tem isso de uma maneira tão leve. A gente pode passar pela sustentabilidade, de onde imaginava que os rios iam acabar sendo um problema, e na verdade eles viraram uma solução, né? O design virou uma solução. Para onde o design vai? E para onde o futuro da área de lazer vai? Posso fazer a primeira... Pode. A primeira adivinhação, né? Mas brincadeiras à parte, gente, eu acho que assim, a gente teve as Olimpíadas de Paris e que ninguém achava que era possível nadar no Rio Sena. Né? E as pessoas nadaram no Rio Sena. E não ficaram, né? Não morreram, né? Elas conseguiram nadar. É claro, tem gente que fala, um passou mal, tal, mas assim, até onde a gente sabe, poxa, foram mais centenas de atletas que nadaram. E que é um bem da cidade, né? Os rios, acho que são um potencial catalisador do lazer. Sim. Aqui, gente, isso aqui é Seul. Prisma, isso é uma verdade. Né? Isso aqui é Seul. Era um rio como se fosse o nosso Tietê. Era muito poluído. Hoje é uma área de lazer reconfigurada em algumas margens, com espaços para andar de bicicleta, para conversar. Você tem duas alturas, né? Essa é a altura lá da rua e essa embaixo, e tem cafés aqui embaixo. Então, assim, gente, a minha sugestão, né, se fosse para dar assim, uma suposição do que seria aí as áreas de lazer, eu acho que elas têm que aproveitar os nossos rios e encarar como um elemento estruturador do lazer e essencial para a vida urbana. Acho que seria a minha contribuição. Eu acredito que o rio seja o início aí do futuro também, se a gente for pensar na ancestralidade, né, onde tem todo esse resgate de todas essas memórias afetivas. Então, o início de uma moldagem do futuro seria a gente iniciar pelos rios, que a gente está trazendo isso para dentro da piscina. A gente vai ter o nosso parceiro da System, né? Como é que ele chama? Esqueci o nome dele agora. Que vai falar sobre as piscinas naturais. Ricardo, sim. né? Então, a gente tem as piscinas naturais, que é uma grande tendência agora nas piscinas, onde a gente conta com a participação dos peixes na biologia. Então, eu acredito que é uma grande tendência no futuro das piscinas, Natália, as piscinas naturais. Gravei um episódio do Casa Decorada em Cuiabá. E o proprietário mandou fazer uma piscina de areia, fazer um paisagismo no fundo da piscina com mais de 3 mil tipos diferentes de peixes para poder fazer mergulho com o filho. Olha que sensacional. São mais de 3, a piscina de casa com mais de 3 mil tipos diferentes de peixes. E aí tinha exatamente a parte da sauna com a imersão, onde você imerge na piscina, já sai com o paisagismo. Então, olha o quão longe isso vai. Paisagismo debaixo da piscina para você fazer um mergulho com a tua família. É o resgate do rio, gente. O resgate do rio. Acho que assim, é um consenso aqui, né? É o futuro. Né? E assim, a gente acha que não tem outro caminho, né, Nath? Porque o outro caminho é o fim do mundo, né? Agora, o interessante também acho que é a gente colocar, como tudo que a gente falou de área de lazer, como volta tudo para a água. É impressionante, porque sempre que você vai pensar em área de lazer, tem algo relacionado com a água. Seja ele uma piscina, seja ele um espelho d'água, seja ele um vaporizador, uma sauna, o que for, algo sempre está envolto. Conectado com a água. Agora eu tô curioso, vocês. Posso abrir perguntas? Por favor. Posso ter participação aqui? Porque é o seguinte, eu queria saber de vocês o que é o futuro da área de lazer. Quem me conta? Ali, temos uma pergunta. Quem quer? Alô? Vocês falaram da parte de lagos, voltado nessa parte residencial, né? As piscinas naturais, imitando praia, que é as piscinas praias, vocês acham que é uma tendência hoje ou não?
Sim, as piscinas naturais biológicas é uma grande tendência no mercado. Com certeza, ela veio para ficar. Quinta-feira a gente tem a apresentação do Gustavo, né, da Ecosystem, Ricardo, que vai explanar muito sobre esse quesito. Não podemos esquecer de todos os benefícios que ela traz também e a maneira que ela tem que ser construída. A importância da gente entender como que é feita essas piscinas também. A gente tem que entender o sistema biológico para os peixes, sem reação química no tratamento, os benefícios, entender bastante sobre essas técnicas na hora de construir a piscina natural. Então, é uma tendência, a gente precisa de se aprofundar mais. Eu vou estar aqui, porque eu quero aprender. Na nossa região, em Araçatuba, ainda nós não temos muitas piscinas naturais por lá, mas é algo que aqui já nas capitais a gente já vê bastante, como a Nath disse, né? Você gravou. Enfim, é uma tendência, sim, e a gente aposta nesse recurso. Uma tendência em São Paulo, não sei se por ser cidade toda de pedra, mas o que estão inaugurando de piscina de ondas em São Paulo? Né, a gente vai ter agora o lançamento de 2 complexos, um na Marginal, que já está na metade, um que está quase ficando pronto, que é ali do Transamérica. Fora os condomínios, também é uma outra grande tendência, são as piscinas de ondas. É dentro daquela questão, né? Se eu não posso mover a montanha... O futuro está aí. Eu vou até lá. Na verdade, eu vou até lá, eu movo a montanha, né? Mas realmente temos já vários empreendimentos desses, né? Muitos. Mais alguém? O pessoal tá tímido hoje. Tá todo mundo com vergonha de participar. É sinal que foi muito esclarecedora. Você viu? Sim. Pessoal, eu queria agradecer muito a presença, queria agradecer Natália Trevisan, queria agradecer você, Gustavo, por vir dividir, compartilhar muito mais. Inclusive, agora acho que vale a pena a gente deixar os arrobas para conhecer muito mais do trabalho de cada um. Nath. Trevisan Casa é a nossa empresa e temos também o meu Instagram particular, Natália Trevisan. Ok, o meu é o @arcscapearc. Você tem alguns até, né, Gustavo? Não, eu tenho assim, esse é da empresa. Aí tem o da Asbea São Paulo, ASBEA-SP, que é a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura. E tem o meu, que é o Gustavo Garrido, que é o meu pessoal. Dá para conhecer um pouquinho de cada área aqui, que vale a pena acompanhar. Pessoal, muito obrigada.